com a preciosa parte do Senhor. Amém? Amém. Quero Glória saudar a a Deus. igreja com a preciosa parte do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus, né, por essa Amém. oportunidade. Glória a Deus. E o Senhor nosso Deus. Amém. Tá bom. Em procedido, deixará hoje a sua casa para se glorificar a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo de número 15, e os versículos 21 ao 28. Amém? Amém. Mateus capítulo 15. E o versículo 21 por diante, até o versículo de número 28. Amém? Amém. Todos encontrou, deu glória. Glória a Deus. Diz assim: e partindo Jesus, dali foi para a parte de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram, dizendo: despede, que vem diante de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, se é feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, quer dizer curada. Eu quero que a igreja toda leia comigo essa última parte. Eu vou dizer 1, 2, 3, os irmãos e as mães, leia comigo. 1, 2, 3. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podeis sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós lemos esse texto sagrado, vemos Jesus socorrendo uma mãe necessitada. Eu pedi a caneta ao pastor Jorge e eu escrevi um tema aqui que Deus me deu: Jesus recompensa uma mãe necessitada. Quem pode repetir comigo? Jesus recompensa uma mãe necessitada. No versículo número 18, 28, esse versículo da igreja leu. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Veja que Jesus teve grande misericórdia daquela mãe. Olha, uma mãe aflita clamou a Jesus, ao Filho de Deus, a recompensa de uma mãe necessitada. Vemos aqui nesse texto sagrado que lemos, o versículo de número 28, melhor dizendo. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, antes de pregar, eu quero parabenizar a todas as mães que estão presentes. Amém. Que Deus abençoe esse dia. Que Deus abençoe em todo sentido, na área espiritual, na área material. Que Deus abençoe completo vocês. Amém? Graças a Deus. Olha a igreja de Jesus. Mal Jesus chegou naquela localidade, todo o povo tomou conhecimento da presença de Jesus.
Olha, queridos, a sua presença ali em Tirissidor, ali naquela localidade, naquela cidade, ou naquela localidade, morava um povo gentil, de cultura grega. Ali Jesus teve a oportunidade de ensinar aos seus discípulos uma das lições mais importantes sobre a fé. Olha, Paulo já chegou naquela localidade, todos ficaram conhecidos a presença de Jesus. Aonde Jesus chega, irmãos e irmãs, ele opera o milagre. Vemos aqui Jesus encontrando uma mãe necessitada, uma mulher precisando que Jesus resolvesse aquela situação que era muito difícil, mas Jesus Cristo, naquele momento, a Bíblia diz que aquela mãe estava disposta a vencer as circunstâncias para alcançar a misericórdia do Senhor Jesus em favor da sua filha, que estava terrivelmente demoniada. Aleluia. Olha, igreja, Glória. a situação daquela menina era uma situação muito difícil. Primeiro, que aquela doença não era uma doença física, era uma doença espiritual. E eu quero dizer nesta noite que doença espiritual só quem pode curar é Jesus. Aleluia. Você vê que ela clamava e dizia: Jesus, tenha misericórdia de mim, da minha filha está terrivelmente demoniada. Veja, irmãos e irmãs, eu penso que aquela mulher, ela procurou meios, quem sabe na sua cidade, onde ela morava. Diz a história que Tirissidor ficava a uma distância de 25 quilômetros, onde Jesus estava passando. Ela morava a uma distância de 25 quilômetros. Mas aquela mãe necessitava de um milagre. Ela precisava do milagre. Quem sabe ela procurou a medicina das mais alta classe, os médicos especialistas em doenças da vida, do corpo. Mas a mãe não encontrou solução, irmãos, para aquela situação tão difícil. Mas ela, a Bíblia diz que ela amava a sua filha de tal maneira, irmão. Uma mãe que tem Jesus no coração, uma mãe verdadeira, ela ama a sua filha. Glória. Aleluia. Verdade. E olha, irmão, que é difícil você vê uma criança, um filho doente, principalmente a mãe. É muito difícil. Mas hoje a vaidade, eu falo em nome da vaidade feminina, irmão. Estão vivendo, às vezes escutamos reportagens na televisão de mulheres, moças, meninas que perdem a sua virgindade com o homem e depois ela quer esconder aquele feto e ela faz coisa, irmão e irmãs, terrível. A vez coloca numa pastinha, a vez aborta, e eu faço a ilustração desta noite. A criancinha está no ventre da mãe, e a mulher vai para um lugar para tirar, para extrair aquele feto que já está, é uma vida. E eu vejo, irmãos e irmãs, aquela criancinha, quando o médico está lá para extrair, ele usa o aparelho. Eu imagino se aquele bebê, se aquela criança pudesse falar, ela dizia: não me mate, Glória. não me mate, Glória é verdade. eu não tenho culpa de vir ao mundo. E aquele filho morre, é extraído. Mas nesta noite, estamos aqui, irmão, que amamos a Jesus. As mães que estão aqui nesta noite, honra o teu caráter, honra, porque irmãos e irmãs, mães que estão presentes me ouvindo, uma cachorra
Uma cadela não faz, que muitas mães fazem. Daí vem a vez, e elas batendo as crianças, matando as crianças. Veja, isso não é amor de mãe. Oi, mães, um dia eu vi uma cena que eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer disso, não. Eu morava no Morro Petrópolis e eu ia descendo para o centro da cidade. E eu passava pela rua Antenor Navarro, onde tem uma igreja presbiteriana. E eu me lembro como hoje era a tardezinha, e eu ia passando, andando, e quando eu tinha que entrar na curva para passar para outra rua, quando eu passo assim, estava uma cadela lá. Com 3 filhos aqui. Ah, irmão, ela viu? Eu passava mostrando. Ela abriu a boca. Ela mostrou os seus dentes. Comigo, no toque não, dentro não. No toque não, que eu sou mãe. Veja, irmão, animal fazendo, protegendo os seus filhotes. E a Verânia vê coisa terrível. Mas nesta noite vamos orar para o nosso país. Aleluia. Vamos orar, irmão, pelas mães. Que a mãe não tem o amor de Cristo na alma. Porque a mãe que tem o amor de Cristo não faz isso. Ela luta, ela peleja, ela vai lá até o fim. Ela ama seu filho. Aleluia. Aleluia. E essa mãe agora, Jesus e mãe, era muito esperança dessa mãe. Essa mãe tinha sofrido há muito tempo com sua filha. E a Bíblia diz que agora Jesus Cristo, e que me chama a atenção no texto que quando Jesus entrou na cidade, ela não perdeu a oportunidade. Mesmo ela sendo gentia, mesmo ela sendo estrangeira, ela foi até Jesus. Aleluia. Porque ela não participava da bênção de Israel. Veja isso, eu não fui enviado senão as minhas perdidas é casa de Israel. Ela estava ali, ela não fazia parte da bênção de Israel, mas ela foi até Jesus. Ela deixou a sua casa, caminhou 25 quilômetros e foi até Jesus. Glória a Deus. Ela não perdeu a oportunidade. Mães, nesta noite não perca a oportunidade de amar mais e mais os teus filhos, os teus parentes. Jesus, ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela orou a pessoa de Jesus, chamando de Messias prometido. Ela sabia que Jesus Cristo é o Messias prometido. Ela sabia que Jesus veio para curar, para salvar, para libertar. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. O nosso adversário ele pode até rugir como leão, mas é o vosso leão. Mas conosco está Jesus. Aleluia. Oi, mãe. Jesus vai adiante tua mãe, perseverante. Aleluia. Aquela mãe, ela foi perseverante, a Bíblia diz, no capítulo, versículo 52, capítulo 52, que aquela mulher agora, o 22 melhor dizendo, da leitura que lemos, que Jesus agora diz: eis que uma mulher, ela começou a clamar a Jesus. Aleluia. Ela começou a pedir, a clamar em prol da sua filha. Olha, quer dizer que a perseverança é uma virtude gloriosa. Muitos servos de Deus no passado e também no presente têm alcançado grandes bênçãos só por causa da perseverança. Aquela mulher, aleluia, Sidonícia, ela não perdeu a oportunidade. Ainda hoje, mães e irmãs, grandes exemplos temos visto de mães perseverantes. Seja uma mãe perseverante nesta noite. Saia daqui confiando, saia daqui crendo que Deus pode resolver a tua bênção. A perseverança, irmão, ela vem através da nossa fé. Aquela mãe, ela foi perseverante, ela clamou, o clamor daquela mulher e o silêncio de Jesus. Aleluia. Veja, o primeiro obstáculo que aquela mãe teve foi o silêncio de Jesus. Glória a Deus. Veja, Jesus ele não lhe deu qualquer palavra. Em muita ocasião, irmão, o silêncio de Deus é a resposta. Glória a Deus.
Aleluia. Não sai daqui com dúvida. Sai daqui confiando que o silêncio de Deus é a resposta. Aleluia. Lembra de Elias? Elias se escondeu nessa caverna, com medo do ministério que Deus tinha a ele. Deus chamou Elias, e a Bíblia diz que ele agora disse: mataram teus profetas. E essa mulher me persiga, está me perseguindo, e só ficou eu. Mas ele tinha 7.000 que não se prostrou e nem adorou a Jezabel. Deus guardou. Levou Elias para a caverna e ali ele se esconde. Mas Deus vê, Deus sabe, irmão. A caverna não é lugar de profeta, não. Lugar de profeta é no monte. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que a mãe estava na caverna lá frustrado, com medo de morrer. Porque a mulher deu 24 horas. Entre 24 horas ela vai morrer. Volta para ele. Mas sabe o que diz Jesus? Agora começou, Deus se revelou a Elias. Aleluia, glória a Deus. Glória. A Bíblia diz que primeiro veio um ventinho, veio um vento muito forte, quebrando os matos, as plantas, e aquele vento muito grande. Deus não estava. Depois do vento veio um terremoto, irmão. Abalou até a caverna onde Elias estava escondido. Deus também deixava naquele terremoto. Mas a Bíblia diz que depois apareceu um fogo também. Ele não estava no fogo, queimando tudo. Deus também estava no fogo. Mas depois a Bíblia diz que veio uma voz suave e mansa. Elias, o que faz aqui? Levanta-te. Aleluia. Nesta noite, irmãs e irmãs, eu sei que o silêncio dói. Aleluia. O silêncio de Deus dói, machuca. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus está operando. A mulher clamava, ela pedia, e Jesus em silêncio. Aleluia. Jesus estava provando a fé daquela mulher, irmão, porque às vezes ela opera, e em muitas ocasiões o silêncio de Deus é a resposta. O clamor desesperador daquela mulher aflita incomodou os discípulos. Veja, no versículo 23, mas eles não lhe responderam, mas ele não respondeu palavras, e os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando: despede que vem viver até de nós. Veja, despede ela. Mas Jesus deu uma palavra para aquela mulher aflita, aquela mãe, abriu uma barreira, daquela mãe, a mulher diante de uma posição religiosa, indagada pelos discípulos sobre a situação da mulher. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as minhas filhas da casa de Israel. Versículo 24. Veja, irmão, que situação. É quando eu disse da mensagem, ela não participava da bênção de Israel. Ela era estrangeira, mas mesmo assim ela disse: eu vou até ele. Glória a Deus. Eu vou até ele, eu sei que eu necessito, eu preciso, eu sei que eu não faço parte da bênção, mas eu vou. Aleluia. Eu vou e ele vai me atender. Jesus falava da situação espiritual de Israel, irmão e irmãs. Aleluia. O Evangelho é para todos. A humanidade, o sacrifício de Jesus foi para alcançar a toda a humanidade. Glória. Porque o próprio Jesus já experimentou o silêncio de Deus. Lembra do Calvário? Foi deixar lá no Calvário. Ele disse assim: meu Pai, por que me desaparece? Foi um clamor que ele deu, foi um grande clamor. Veja, sendo filho de Deus, ele experimentou o silêncio de Deus também. Ele estava provando a fé da mulher. Ele foi provando a fé daquela mulher de tal maneira que aquela mulher, ela não desistiu. Aleluia. A fé daquela mãe foi uma fé triunfante diante de Jesus. Veja que fé maravilhosa. Uma fé
Uma fé que Aleluia. ela sabia Jesus perante a necessidade. Aquela mulher, ela precisaria. A gente perante a necessidade, pediu daquela mãe aflita. Deus nos ama, irmão. Igreja, irmãs, mães, Jesus nos ama, mas prova a nossa fé. A fé nossa fé é provada. E eu quero dizer nesta noite que a sua fé pode ser do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão que existe na superfície da terra. Mas se você for até Jesus com fé, Aleluia. você recebe a vitória. Glória a Deus. Porque aquela mãe fez. Ela sabia que não participava da bênção. Ela sabia que ela era rejeitada, era estrangeira. Mas Jesus Cristo, irmãos, a fé daquela mulher louvou, ela adorou a Jesus. Ela pensava em sua filha, ela estava em casa. Ela estava numa situação terrível. Ela deixou a sua filha em casa. Outro detalhe do texto, ela deixou a sua mãe em casa e foi até Jesus. Glória a Deus. Veja. Aleluia. Aleluia, glória. Ela precisava da bênção, ela precisava de Jesus. E ela foi até Jesus. Ela deixou a sua filha e foi até Jesus. Eu quero dizer para as mães desta noite, quando vocês virem para a igreja, deixa Aleluia. o problema em casa. Glória a Deus. Deixa ter o problema em casa. Glória a Deus. Amém? Aqui é lugar de glorificar e exaltar a Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela foi até Jesus Cristo, o Filho de Deus, com uma fé triunfante, uma fé verdadeira. Ela foi adorar Jesus. E a mulher, diante do desprezo de Jesus, ela desejava obter a resposta para o seu clamor. Interpretando Jesus, Glória. diz que nós vamos pegar os pães dos filhos e deitar os cachorrinhos. Veja, Jesus respondeu assim: é bom, mas aquela mulher reconheceu Aleluia. que as meninas de Jesus resolveram isso também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma fé, irmão, grandiosa. Glória. Veja que fé grandiosa daquela mulher que ela Deus teve. seja louvado. Ela foi reconhecida. Que Aleluia. ela reconheceu que mesmo as migalhas da mesa dos senhores daria para suprir, para suprir Glória a Deus. a sua necessidade espiritual. Ela lutou em prol da sua filha. Ela disse: olha, levou pegar os pães e dar os cachorrinhos. Ela disse: Jesus também os cachorrinhos como das migalhas. Eu estava pensando nesse texto quando eu leio, porque Jesus chamou. Ele disse: eu vou pegar os pães e dar os cachorrinhos. Ele disse: olha, Senhor, os cachorrinhos ele come. Aleluia. Das migalhas que caem. Glória a Deus. Olha, irmão, irmãs, eu quero dizer para você, eu trabalho no colégio, que as mães têm muito cachorrinho, né, Maria? Tem muito cachorro. Lua disse para a gente que ela tinha trazido o cachorrinho dela, o cãozinho dela, e estava fazendo o quê? Roça, né? Cachorrinha ou cachorro, meu irmão, é cachorro de badão. Não é qualquer um não. Cachorrinho tem dono. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Cachorrinho tem dono. É de badame. Aleluia. Aleluia. Ô irmão, vai aí aquela mulher agora, a gente estava provando a sua fé, a recompensa da fé, a verdadeira fé nunca ficou sem resposta. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Nunca ficou sem resposta. Ela encontrou Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela disse: eu vou. A migalha vai seguir para mim. Aleluia. Glória. Aleluia. Jesus viu uma fé,
viu a fé daquela mulher e disse: ó mulher, e agora que eu entro na mensagem, grande é a tua fé. Glória a Deus. Jesus recompensa agora, irmão, uma fé verdadeira. Jesus viu naquela mulher aflita, uma fé persistente. Ela não desistiu, nunca, irmão. Ela lhe salvou a sua vida. Naquele momento, naquela situação, a posição, que maravilha, que maravilha. Diante daquela situação, Jesus chega e salva a sua filha. Aleluia. Naquela situação da opressão do maligno, que maravilha, Jesus vê, irmão. Todas as coisas, Jesus vê o nosso coração, a nossa fé. Olha, Jesus vê a tua fé. Jesus contempla a tua fé. Repito, pode ser pequenininha. Aleluia. Coloca na mão de Deus. Eu creio, Senhor. Vai trazer recompensa para você. A grande fé, irmão, é exigida daquela mãe aflita. Jesus, com uma fé que exercita, ela exercitou aquela fé. Ela disse: eu sei que eu sou estrangeira, mas eu vou até ele. Eu vou até ele, irmão. E que me chama a atenção Aleluia. é que ela fez uma coisa muito importante. Quando ela viu que Jesus ficou calado, não é fácil. Quando você está conversando com alguém e aquele alguém deixou você de graça, nem aí para você. Não é difícil? Aconteceu com essa mulher aqui, com essa mãe que precisaria do milagre de Jesus, mas a Bíblia diz, irmão, que quando aquela mãe viu aquela situação, ela disse: sim, Senhor, aleluia. mas também os cachorrinhos comem, Glória a Deus. das pedras que caem na mesa dos seus donos. Aleluia. E a Bíblia diz que então chegou ela e adorou dizendo assim: princípio. Aleluia. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou a Jesus. Temos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar. Quem nesta noite vem adorar Ele, levante suas mãos. Adora Ele, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Nós estamos aqui, irmão, para perder nosso tempo, não. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar a Deus na beleza da sua excelsa e magnífica santidade. Aleluia. Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Porque agora mesmo, 8 horas e 45 minutos, eu posso ver no céu uma grande multidão, os serafins, eles se prostram, dizendo: santo, santo, santo. Aleluia. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que é e o que há de vir. Jesus vem. Ele vai chegar até você, vai te socorrer, assim como aquela mulher exerceu a sua fé. Jesus recompensou a fé da mulher. A Bíblia diz simplesmente que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Veja, irmão, naquela mesma hora, quando ela foi até Jesus, no versículo 28, ele disse, respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Eu posso fazer Aleluia. ilustração, aquela mãe voltando para casa. Às vezes vai, a tua filha está sã. É o texto que diz: desde aquela hora a sua filha ficou sã, quer dizer, curada. Ela volta para a sua casa. Quem sabe o seu coração? E ela caminhando. É a Bíblia que diz, irmãos e irmãs. Aleluia. A Bíblia que diz que quando ela chegou em casa, Marcos, o Evangelho de Marcos diz que quando ela chegou em casa, ela abre a porta, diz que a sua filha estava sentada na cama e o demônio tinha saído da menina. Glorifica a Deus, que o nosso Deus é o libertador. Ele liberta quem é exemplo de luta, irmão, de perseverança desta mãe. Aleluia. Aleluia! Ela recebeu com um grande exemplo glorioso naqueles dias.
Glória a Deus. Ela deixou um grande exemplo, irmão. Aquela situação de tanta dificuldade, de batalha espiritual que ela enfrentou, mas ela venceu. Eu creio, glória. Portanto, essa mensagem foi deixar para as mães. Aquela mãe, a primeira coisa que ela fez, ela pediu misericórdia a Deus, a Jesus. Ela clamou. Depois ela adorou a Jesus. Ela foi até Jesus com uma determinação. Toma determinação nessa noite.